Olá, queridos, paz seja com todos vocês. Hoje nós vamos ministrar a palavra do Senhor, uma palavra de encorajamento. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 2 e 3, que Pedro diz assim: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Ajuda-nos a guardarmos-la no coração, para que sejamos aprovados, Pai. Nossa oração agora em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra que eu compartilho com vocês tem por título de A Próxima Prova, porque a próxima prova sempre é a mais difícil. Você, na sua carreira escolar, alguns que ainda estão nela, outros que já passaram faz tempo, podem lembrar que de prova em prova somos promovidos. É assim também, referente às coisas de Deus, referente à vida que o Senhor tem para nós. De prova em prova somos promovidos. Provação é diferente de tentação e muitas vezes colocamos no mesmo contexto. Mas provar, testar, mostrar o valor, enquanto que tentação é incitar ao mal. E a tentação, a aprovação vem de Deus, a tentação não. E algumas pessoas querem ser promovidas, mas não querem passar por prova. E isso não tem cabimento de se acontecer. Quando Davi ele foi enfrentar Golias, o seu irmão mais velho, o Eliabe, o chamou de presunçoso, porque era uma prova muito grande que todo o exército de Israel não estava apto, não havia alguém apto para vencer aquela prova, com um gigante a Bíblia na linguagem Nova Versão Internacional fala que o gigante tinha 2,90 metros. Era enorme o gigante, um homem de guerra de muito tempo, e todos o temiam. E Davi, embora visto como um presunçoso na hora de enfrentar essa prova, ele se apresentou diante do rei Saul e ele testemunhou vitória sobre as outras provas que já havia passado. E as provas que ele já havia vencido no passado o credenciaram para que ele pudesse passar por aquela prova, a luta contra o gigante. E Davi disse para Saul que já havia vencido um leão, já havia vencido um urso, e aquele gigante não seria diferente. Pelo que, convencido, Saul permite com que Davi vá à batalha contra Golias. Você está pronto para a próxima prova? Golias se apresentou como uma prova que ninguém queria enfrentar. Embora ninguém notasse, Deus viu que Davi era o único que estava pronto para ser promovido naquela hora. E ele passou pela prova de lutar contra o gigante. Deus quer te promover. Ele tem provisão. A palavra provisão é ver à frente. Muitas vezes eu e você não vemos o que está na nossa frente. Deus vê. E Ele quer nos levar a lugares que nós ainda não chegamos. Ele quer nos fazer crescer na graça e no conhecimento. E através das provas que nós vamos vencendo, nós somos promovidos, ou seja, levados adiante, somos movidos à frente. E se você quer ser movido à frente, não estar estagnado ou retroceder, você tem que encarar as provas.
vencê-las todas. E quando Abraão venceu a maior prova de sua vida, que era ofertar o seu filho Isaque lá no Monte Moriá, ele recebeu a provisão de Deus. Ele chamou aquele lugar de Ebenezer, ele disse assim, no monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá. Ele cria na provisão do Senhor. O Senhor, ele vê adiante e ele quer nos colocar adiante, ainda que nós não vejamos adiante. A Bíblia fala que no momento último em que ele estava para baixar o cutelo sobre Isaque, Abraão levantou os olhos e olhou. Ali estava a provisão do Senhor. Deus tem provisão para você, para que você passe pela prova e seja promovido. Você entendeu? A provisão, a capacidade de ver adiante do Senhor, ela é dada a você, para você passar pela prova, pela luta que você passa no momento, e ser então promovido, levado adiante conforme a vontade do Senhor. Só Davi, diante de todo o exército de Israel, foi o único a ser promovido naquele momento. E ele ainda, um jovenzinho, ele ainda sem experiência militar, foi o que trouxe a vitória para uma nação. Deus, ele quer usar você desde que você esteja pronto para a próxima prova. Você está pronto para a próxima prova? Você crê que Deus tem provisão para você? Você quer ser promovido? Então enfrente as suas provas. A próxima prova sempre é a mais difícil. Não se dá uma prova de ensino superior para um jovenzinho do ensino médio. É gradativamente que as provas vão se tornando mais difíceis, mas é à medida que vencemos cada uma delas que nós somos promovidos. A palavra do Senhor fala que nós precisamos ser obreiros de valor, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro aprovado. Você quer ser aprovado? Enfrente as suas provas confiando na provisão do Senhor. Enfrente cada uma das lutas sabendo que elas te farão crescer. E em Gênesis, quando o Senhor promete a Abraão um filho e Abraão se vê pequeno, Sara se vê incapaz, mas a palavra do próprio Deus é essa: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Se a próxima prova sempre é a mais difícil, alegre-se no Senhor por passar por ela, porque Ele é quem nos dá a vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e você haveremos de fazer menção do nome do Senhor dos Exércitos. As provas que vencemos foi porque o Senhor nos tem capacitado. E a próxima prova, ainda que mais difícil que seja, o Senhor há de nos capacitar e venceremos. Até a prova final, quando conseguirmos manter a fidelidade até a morte, receberemos a coroa da vida. E aí então, diremos que tudo que alcançamos foi porque o Senhor nos capacitou a vencer as provas. Nós estamos vivendo um momento terrível, uma pandemia, em que doenças proliferam, vidas são ceifadas, uma recessão econômica assola não apenas o Brasil, mas as nações. E estamos vivendo uma prova difícil, mas se você confia no Senhor,
Se você crê na provisão do Senhor, você será promovido. Você vencerá mais uma prova. E nós haveremos de cantar juntos a nossa vitória. Vai passar. Todas essas coisas hão de passar. A palavra de Deus, ela é fiel. Salomão dizia que todas as coisas são passageiras, tudo é vaidade. Conta-se uma história de um rei que ele recebeu do seu pai uma mensagem muito curta para que ele pudesse meditar nela quando estivesse em grande vitória ou em momentos de grande provação. E era uma frase simples, dizia assim: vai passar. Quando você estiver vivendo a euforia de bons momentos, saiba que vai passar. E quando você viver a agonia de duras provas, console-se também nessa mesma frase: vai passar. Tudo passa, queridos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E Ele quer promover você, tornar você apto, ainda que ninguém te dê valor, ainda que, como Eliabe julgava Davi, um presunçoso. Crer na vitória nunca é presunção, quando nós sabemos que quem concede a vitória é o Senhor. Eu quero orar para que você seja um vitorioso. Eu quero orar para que você tenha vitória sobre as suas provas, suas tentações, as suas provações. Oremos então. Pai querido, que haja vitória, Pai. Haja vitória para o teu povo, haja vitória para todos aqueles que esperam em Ti, Senhor, que quando não vendo além do momento em que estamos vivendo, o Senhor possa conceder provisão, que nós possamos enxergar além no momento exato. Assim como quando Abraão levantou os olhos e viu a provisão do Senhor, aquele cordeiro preso pelos chifres no meio daquele mato. Pai querido, assim também, Pai, que a Tua provisão apareça, Senhor, no momento em que cada um de nós mais precisarmos. E assim, Senhor, quando promovidos, possamos glorificar o Teu nome, porque não é mérito nosso, é Teu, Pai, é pela Tua graça, Senhor, que esse irmão, essa irmã, há de ser vitorioso e vitoriosa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, seu Filho, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a vida de cada um de vós, agora e até a volta de Jesus. Amém e amém.